lamentos y agonía poderán nos perturbar. ¡Qué alegría! ¡Qué ventura! Toda nube pasará, yo remido cantará. Amanhã transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve O presente mundo de pecado e de males não vai existir para sempre. Ele terá fim, e o reino de Deus o sucederá. O eterno reino celestial virá mediante a segunda vinda de Cristo. Este, segundo as profecias bíblicas, é o futuro para o qual caminhamos. Quando virá a grande transição? O tempo exato não sabemos e nem podemos saber. A respeito daquele dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. São Mateus 24, 36. Podemos, porém, saber da aproximação do tempo. O Sagrado Livro fala do tempo do fim e revela quando ele chegaria. Milhões de cristãos hoje creem que o tempo do fim é chegado, que o reino de Deus está próximo. Os que ouvem as nossas mensagens sabem que esta é também a nossa crença. Várias grandes cadeias proféticas contidas no Santo Livro apontam aos dias em que vivemos como os dias finais da história. Destaca-se entre elas o capítulo 8 de Daniel, com o seu longo período de 2.300 dias proféticos ou 2.300 anos literais. Interpretando certos aspectos dessa profecia, o anjo Gabriel disse ao profeta: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8:17. Esse período profético levaria, pois, ao tempo do fim, a acontecimentos que ocorreriam na fase final da história. Como temos demonstrado frequentemente, os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844. Esse ponto de vista tem sido sustentado por grande número de doutos intérpretes das Escrituras. Cuidadoso estudo de outras profecias bíblicas revela que o tempo do fim começou aproximadamente ao raiar o século XIX. Aí se iniciou a chamada Era das Missões Modernas, em que o cristianismo experimentou a maior expansão da sua história, atingindo praticamente o mundo inteiro. O período de 1815 a 1914 constituiu, nas palavras do historiador Latouré, o maior século que o cristianismo até então conheceu.
O fato de que vivemos no tempo do fim é indicado também pelos sinais do fim que hoje se cumprem. Haverá sinais, disse Jesus. São Lucas 21, 25. As Escrituras nos dão muitos deles. Sinais no mundo físico, no mundo político, no mundo social, no mundo religioso. Vamos mencionar alguns deles. Em primeiro lugar, o agravamento da discórdia humana na área internacional e os vastos preparativos de guerra. Um dos quadros proféticos do fim é pintado nas palavras: as nações se enfureceram. Apocalipse 11, 18. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. No decorrer dos últimos 60 anos tivemos as duas primeiras guerras mundiais da história. E mesmo nos intervalos entre as grandes guerras, a animosidade que domina os homens é patente. Segundo o cálculo de um sociólogo, de 1945 a 1959 ocorreram 1.200 guerras internas no mundo. E agora, ao que tudo indica, marchamos para um terceiro conflito generalizado que a civilização dificilmente sobreviverá. Só as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, possuem armas nucleares suficientes, assim se diz, para extinguir a humanidade muitas vezes. A despeito disto, vastas somas, 30 vezes mais do que no ano de 1900, continuam sendo gastas na produção de armas cada vez mais sofisticadas. Algum tempo antes do seu falecimento, Albert Einstein afirmou: não há defesa contra as armas que podem agora destruir a civilização. E em 1961 o presidente Kennedy advertia: a humanidade deve acabar com a guerra ou a guerra acabará com a humanidade. Olhando a esse estado de coisas e considerando as áreas de tensão que há no mundo, a África, a Coreia e especialmente a Palestina, temos de convir que a humanidade vive agora a um passo de uma guerra de extermínio. Tanto o apóstolo São João como o profeta Joel, que citamos, associam este quadro do mundo com a intervenção de Deus nos negócios do nosso planeta, mediante a segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, temos a onda de lassidão moral e de violência que varre o mundo. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, ao dar sinais do fim, e por se multiplicar a iniquidade: o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24, 12. Peculatos e subornos se multiplicam até nos altos níveis dos governos. Escândalos financeiros se sucedem na indústria e no comércio. A fidelidade conjugal e a castidade pré-nupcial tornam-se coisa do passado. O divórcio arruína milhões de famílias. Então temos o crime, a escalada do crime, a escalada da violência. Os milhares de assaltos à mão armada, os sequestros que se sucedem no mundo, seguidos muitas vezes da morte dos reféns, os estupros, os homicídios. Em muitas grandes cidades do mundo, entre elas o Rio de Janeiro e São Paulo, a situação é tal que amedronta as populações. Segundo o Jornal do Brasil, de 10 de julho de 1977, nos primeiros 5 meses de 77 foram registrados no Rio de Janeiro 10.640 crimes violentos. Falando de roubos à mão armada, dizia o jornal, os ladrões, na maioria dos casos, não se limitam a roubar. Em 49 casos registrados na zona norte da cidade, 19 pessoas saíram feridas tentando reagir ou não. Há um quase incrível desprezo pela vida humana. Durante os 15 anos decorridos de 1960 a 1975, todos os crimes graves dobraram nos Estados Unidos. Um fato particularmente inquietante: segundo a revista Time, de 11 de julho de 1977, mais da metade dos crimes graves, homicídios, estupros, assaltos, roubos, foram praticados por menores de 10 a 17 anos. Comentava a já citada revista: através dos Estados Unidos surgiu uma amostra de crime que causa perplexidade e é aterradora. Muitos adolescentes parecem roubar e cometer estupro, mutilar e matar tão casualmente como vão ao cinema ou participam de uma partida de beisebol. E concluía: um novo adolescente destituído de remorso parece haver nascido e não há figura mais aterrorizante na América hoje. Da mesma têmpera é, por certo, esse sempre crescente número de adolescentes do Brasil e tantos outros países que tiram vidas humanas com uma frieza de estarrecer.
Na área da violência tem lugar de destaque o terrorismo organizado. Disse que há entre 50 e 100 organizações terroristas no mundo hoje. O Dr. Yonah Alexander, professor de estudos internacionais da Universidade do Estado de Nova York, adverte: o terrorismo vai aumentar em vez de diminuir. Hoje estamos entrando na era do terror. Em terceiro lugar, temos o que certamente constitui a causa principal dos dois males já considerados: o declínio da fé, da religiosidade. Quando vier o Filho do Homem, disse Jesus, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, 18. O evidente sentido da pergunta do Senhor é que haverá carência de fé entre os homens no tempo da sua volta. Que vemos hoje? A fé cristã, a fé no Sagrado Livro está sendo minada nos altos círculos da religião, entre os teólogos, entre os que deviam ser modelos de ortodoxia, empregando sutilezas de humanas filosofias, entre elas o que um escritor chama os vilões do dualismo epistemológico e o existencialismo. Teólogos modernos negam os ensinos fundamentais das Escrituras, a sua divina inspiração, bem como a encarnação, morte expiatória e ressurreição de Cristo, também a sua segunda vinda. Alguns desses mestres modernistas empregam a linguagem da Bíblia, mas dando à mesma um sentido que não está nela. Eles falam de Deus, mas o Deus deles não é o Criador e mantenedor do universo, e sim uma entidade impessoal que se confunde com o universo material. Apropriadamente, o Dr. Norman Geisler, professor de filosofia da religião nos Estados Unidos, afirma que a maioria dos teólogos contemporâneos são ateus semânticos. O efeito devastador da aplicação de uma má espécie de filosofia aos ensinos da Bíblia põe em relevo as palavras de São Paulo: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, versículo 8. Descendo da cúpula descrente, as ideias incrédulas, ou pelo menos a indiferença religiosa que elas produzem, atingem por fim as massas. Hoje, em certas áreas, as principais igrejas cristãs estão perdendo mais membros do que ganhando. E os membros que restam, na sua maioria, voltam-se mais e mais para o mundo. Já não tem tempo para a igreja. Em alguns países, os templos cada vez mais vazios alarmam os líderes religiosos. Estes, meus amigos, são alguns dos sinais do fim. Eles confirmam as grandes cadeias proféticas que indicam ser o tempo presente, o tempo do fim. Nas palavras de Jesus: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. São Lucas 21, 31. Pela primeira vez na história, a volta de Cristo é proclamada no mundo hoje como iminente. A proclamação é feita por cristãos piedosos, equilibrados e versados nas Escrituras. Ela é feita em cerca de 600 línguas e dialetos, por todos os meios de comunicação possíveis. A voz da profecia é parte dela. Um pouco antes de Jesus voltar, terá sido consumada a sua obra salvadora. Terá soado o decreto que fixa para sempre os destinos. Continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. Apocalipse 22, 11. A convicção de que o fim está próximo deve, pois, mover-nos a buscar o Salvador agora, para a bênção do perdão, para a nova vida que nos quer dar. Farás isto, prezado ouvinte? O nosso quarteto canta: a noite já finda, vem vindo amanhã. A noite já finda, vem vindo amanhã. Avistam-se os montes de Canaã. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia. Diremos
finalizamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.